Fala galera do PAS 2, beleza? Tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução da prova do PAS 2 de 2022. Eu já fiz um primeiro vídeo comentando os demais itens dessa prova. Se você não viu ainda, eu vou deixar um link aqui, na verdade, tá bom? Para você acessar. E se você ainda não conhece o canal, vou te fazer aquele tradicional pedido para você se inscrever, deixar um like, ativa o sininho caso você queira receber as notificações de primeira mão e compartilha. Manda para frente esse vídeo para pessoas que você tem certeza que vão se beneficiar. Não vou enrolar muito, vamos começar. No vídeo anterior, a gente corrigiu os itens de química relativos ao texto sobre a Marie Curie. Nesse outro vídeo, a gente vai tratar sobre o texto que fala sobre os flavonoides. É basicamente todos os itens de química orgânica que caíram nessa prova, tá bom? Então naquela prova lá, naquele texto lá da Marie Curie, caiu itens de radioatividade, tabela periódica, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E nesse texto basicamente concentrou os itens de química orgânica, que são 4. 3 do tipo A, 98, 99 e 100. E um do tipo C, que é aquele que a gente tem que marcar X, que é o item 101, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais demora, vamos começar o item de número 98. Ele fala o seguinte, ó: devido à sua característica aromática, os flavonoides apresentam elétrons deslocalizados ao longo de toda a sua estrutura. Aqui no texto ele vai falar que a estrutura básica de um flavonoide é esta aqui, né? Ele fala aqui, ó: sua estrutura química contém 15 átomos de carbono, tendo como estrutura básica 2 anéis aromáticos, os anéis A e B, interligados a uma estrutura central, chamada de pirano, que é o anel C. Então perceba que aromático aqui são somente os anéis A e o anel B. Por isso que esse item 98 ele está errado, quando ele fala que devido à sua característica aromática, eles apresentam elétrons deslocalizados ao longo de toda a sua estrutura. Não é ao longo de toda a estrutura. Só vão existir elétrons deslocalizados nos anéis aromáticos, no A e no B. No C não tem elétron deslocalizado. Professor, o que diabos é elétrons deslocalizados, né? Elétrons deslocalizados, pessoal, eles são elétrons em movimento. Ele já usou esse termo em outra prova do PAS 2, tem a resolução aqui no canal, quando ele estava falando de ligação metálica. Lá na ligação metálica, os elétrons estão deslocalizados. Por quê? Porque eles estão em movimento no decorrer da estrutura, tá? Isso é uma coisa, é um local onde os elétrons deslocalizados podem ser encontrados, na ligação metálica. Só que na ligação covalente também existe essa possibilidade de você ter elétrons deslocalizados, desde que você tenha qual pré-requisito? Ligações duplas alternadas, também chamadas de conjugadas. O que é isso mesmo? É quando eu tenho assim, ó, ligação dupla conjugada com uma simples, depois dupla de novo, simples, dupla, simples e por aí vai. Então, quando eu tenho dupla, simples, eu tenho o quê? Ligações duplas, ó. Ligações duplas, que a gente já sabe da química orgânica, que a gente pode tratar como ligações pi. Lembra disso? Então, essa segunda ligaçãozinha aqui, que é a ligação dupla, a gente trata como ligação pi. Ou também a gente trata como insaturações. Então, quando eu tenho ligações duplas alternadas, eu tenho ressonância, eu tenho conjugação entre essas ligações pi, entre essas insaturações. Ou seja, os elétrons que fazem parte dessa ligação, que são os elétrons pi, eles estão deslocalizados, eles estão em movimento, tá? Quando essa deslocalização acontece no anel aromático, aí a gente chama de aromaticidade. Então guarda, todo anel aromático tem elétron deslocalizado, mas nem todo elétron deslocalizado vai ser sinônimo de anel aromático, porque, por exemplo, eu posso ter elétron deslocalizado aqui, ó, numa cadeia aberta, não tem problema. Ligações duplas alternadas, conjugação, não quer dizer que é aromático, mas sim,
são elétrons deslocalizados. E eu também posso ter elétrons deslocalizados lá na ligação metálica, porque a prova já usou esse termo, tá? Ele falou que na ligação metálica existem elétrons deslocalizados. Certinho também, tá bom? Então, por que esse item está errado então? Porque ele fala que apresenta elétrons deslocalizados ao longo de toda a estrutura. E isso não é verdade, porque aqui no anel C a gente não tem ligação dupla. Muito menos ligação dupla alternada, né? Como é que eu vou ter ligação dupla alternada se não tem ligação dupla? Então, no anel A, tem elétron deslocalizado? Sim, é um anel aromático. No anel B, tem elétron deslocalizado? Sim, também é um anel aromático. Só que no anel C, não. Então, por isso que não é em toda a sua estrutura, por isso que o item está errado. Belezinha? Item 99. Ele fala o seguinte, ó. Suponha-se que 2 flavonoides tenham sido obtidos em laboratório. Então, são 2 que vão ser obtidos a partir desta estrutura base. Um foi obtido pela substituição do átomo de hidrogênio do carbono 3' por um grupo hidroxila. Então, o que ele fez? Ó, nesse carbono 3' aqui, por mais que não esteja aparecendo, aqui tem um hidrogênio. Porque lembra, o carbono ele faz 4 ligações. Ele está fazendo uma dupla com o carbono e uma simples. Então está faltando, entre aspas, né, uma ligação para ele completar. Quando isso acontece, a gente subentende que tem um hidrogênio aqui. Então, no carbono 3', originalmente existe um hidrogênio. Como que esse flavonoide primeiro aí foi obtido? Pela substituição deste hidrogênio por um grupo hidroxila. Então, esse é um flavonoide, é o primeiro que foi obtido pelo que ele falou. E o outro, pela substituição do átomo de hidrogênio do carbono 6', também por um grupo hidroxila. Então ele pegou um flavonoide substituindo aqui no carbono 3', aí ele trocou por um OH, e o outro flavonoide, vou apagar aqui, ó, o outro flavonoide foi obtido pela substituição do carbono 6' no OH. Beleza? Então como é que eu vou fazer para poder julgar este item? Se os flavonoides obtidos são quimicamente distintos entre si. E aí, eles são a mesma molécula ou são moléculas diferentes? Cuidado, você vai pensar assim, ah, professor, os dois trocou por OH, então eles são quimicamente idênticos. Não, tá? Vou te falar daqui a pouquinho que esse item ele está errado. Por quê? Olha só, o que a gente tem que analisar aqui? Se você pensar lá no anel aromático original, que tem só benzeno, vamos pensar aqui, ó. Tem só o benzeno. O benzeno são 6 carbonos e 6 hidrogênios, certo? Por isso que a fórmula química dele é C6H6. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente substitui um desses hidrogênios por qualquer coisa, por qualquer grupo, este grupo agora passa a ser uma referência para a gente. Como assim? Ó, se você analisar aqui o anel B, originalmente ele era um benzeno, ó, sem essa parte aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, não vou riscar assim não, vou riscar de branco, porque é como se eu estivesse apagando, né? Ó. Então vamos pensar aqui nesse anel aromático, originalmente aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Branco, quero branco, quero branco. Ó. Ah, o marca-texto não marca, né, branco? Não marca não, então tem que ser a canetinha mesmo. Ó, então deixa eu apagar esse cara aqui. Originalmente, ó, esse carbono aqui, o carbono 1, vou apagar só esse pedaço aqui, tá? Que me importa. Aqui tinha um hidrogênio, certo? Esse hidrogênio foi substituído, ó, aqui tinha um hidrogênio, aqui é o benzeno original, tá? Esse cara aqui foi substituído por toda essa molécula aqui. Apareceu de novo. Ou seja, esse carbono agora, ele passa a ser para a gente uma referência. De que forma? De forma que os carbonos que estão mais próximos dele, nesse caso aqui o carbono 2' e o carbono 6', esses dois carbonos são idênticos entre si. Porque como eles estão à mesma distância do nosso carbono de referência, eles são idênticos. Então se eu substituir o hidrogênio no carbono 2' ou no carbono 6', vai ser a mesma coisa, né? Como é que a gente chama essa posição? A gente chama essa posição de orto. Então, quando você tem aqui, ó, um carbono de referência, quando você troca esse hidrogênio,
Aí agora, os hidrogênios que estão, ou qualquer ligante, né, que esteja aqui do ladinho deles, esses dois são idênticos entre si. A gente chama essa posição de posição orto em relação à nossa referência. A gente até usa o mnemônico, né? Ombro, mão e pé, para lembrar de orto, meta e para, que é lá embaixo. Então, enquanto esses dois aqui são idênticos entre si, esses outros dois aqui, ó, são idênticos entre si. Por quê? Porque eles estão a um carbono de distância do nosso carbono de referência. A gente chama essa posição de meta, que foi o que eu brinquei agora há pouco com a questão da mão. E esse carbono que está aqui sozinho, ó, esse ligante que fica aqui embaixo, ele é sozinho mesmo, ele não é idêntico a ninguém, né? Ele a gente chama de posição para, que foi o que eu brinquei com o pé, né? Porque ele fica lá embaixo. Então, nesse momento aqui, é o que a gente vai usar para analisar esse nosso anel aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso para você, ó. Nesse caso aqui, se eu olhar para o anel B, tomando como referência o carbono 1, já que é ele que foi substituído lá pelas hidroxilas, né? Por esse grupão todo aqui, quem são os carbonos que são idênticos entre si? O 2' e o 6' são idênticos, eles estão na posição orto. Então, se eu trocasse o hidrogênio do 2' e o do 6' por OH, realmente os dois gerados seriam idênticos entre si, né? Agora, quem são os outros dois que são idênticos entre si? O 3' e o 5'. Eles estão na posição meta. E nesse caso, o 4' é a posição para. Então, se eu trocar um hidrogênio do carbono 3', como ele falou aqui, ó, por uma hidroxila, eu vou estar colocando uma hidroxila no carbono meta. E se eu trocar por um hidrogênio do carbono 6', eu vou estar colocando uma hidroxila na posição orto. Ou seja, eles são quimicamente distintos entre si. O item realmente está correto. Porque embora eu esteja trocando pela mesma coisa, que é a hidroxila, eu estou trocando em posições diferentes. Os carbonos que eu estou trocando não são equivalentes entre si, eles não são idênticos. Por quê? Porque eles estão em distâncias diferentes do meu carbono que passou a ser a referência, que nesse caso aqui do anel B é o carbono 1, tá bom? No PAS 2 a gente não fala sobre isso ainda, mas eu vou só te adiantar para quando você chegar no PAS 3 você já ter ouvido essa palavra, tá? A gente chama isso de isômeros, tá? Eita, ficou feio esse S, né? A gente chama isso de isomeria. Então, esses dois flavonoides que foram gerados, a gente fala que eles são isômeros entre si, tá? Por quê? Porque eles parecem que são iguais, né? Mas não são. Eles têm uma diferença que nesse caso é a posição da hidroxila. Num flavonoide, a hidroxila está no carbono 3', no outro ela está no carbono 6', tá bom? Então, só vou te chamar mais atenção em uma coisa para a gente poder passar para o item 100. Não estou dizendo que eles são quimicamente distintos só porque as hidroxilas foram trocadas em carbonos distintos. Não, tá? Se ele tivesse trocado no 2' e no 6', eles seriam idênticos entre si. Se fosse no 3' e no 5', também seriam idênticos entre si. Eles só são distintos porque eles foram trocados em posições diferentes. Um foi no 3', que é a posição meta, e o outro foi no 6', que é a posição orto, tá? Então é por isso que eles são distintos. Não é porque foi em carbonos diferentes, porque poderia ter sido em carbonos diferentes e eles serem idênticos, desde que fosse carbono da mesma posição. Ou 2', 6', ou 3', 5', aí eles seriam idênticos, tá bom? Então, o item está correto, eles são realmente distintos, porque foram trocados em posições diferentes. Ficou claro? Deixa aqui nos comentários para eu saber se isso fez sentido para você, se ficou um pouco confuso, tá? É importante você ir para a prova com esse conceito de posição no anel aromático, tá bom? Vamos lá para o item 100. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, porque tá meio bagunçado, né? Para você não ficar muito confuso, tá? Então, vou apagar aqui, vou limpar a estrutura. Vou apagar até essa parte aqui de baixo, que a gente já falou sobre isso, né? Já falamos sobre ligações duplas alternadas. E vou apagar aqui esse nome isômeros, que como eu falei, no PAS 2 não cai, tá? Isso é coisa de PAS 3. Bom, item 100. A estrutura básica de um flavonoide corresponde a uma molécula espacial,
Professor, como é que eu vou saber se a molécula é espacial, se a molécula é plana? Isso é importante. Esse item ele está correto. Como que eu sei disso? Quando o carbono faz hibridização sp3, ou seja, quando ele faz 4 ligações simples, a gente fala que ele tem que tipo de geometria? Geometria tetraédrica. O tetraedro, pessoal, é uma geometria espacial. Então, se na sua molécula tem carbono sp3, não tem como ela ser uma molécula plana. É diferente se na sua molécula tiver apenas carbonos sp2. Como que é o carbono sp2? Ele faz uma ligação dupla e 2 simples. Geometria trigonal plana. Então, aqui no sp2, de fato, a geometria é plana. Então, se você pegar, por exemplo, esse anel A aqui, essa parte da molécula ela é plana, porque todos os carbonos aqui fazem hibridização sp2. Todos eles fazem ligação dupla. Quando você vem para o anel C, aí você tem aqui, ó, esse carbono é sp3, esse carbono é sp3 e esse carbono é sp3. Então, essa parte da molécula aqui, ela não é plana. Ou seja, a molécula como um todo não pode ser plana. A molécula ela é espacial, tá bom? Então, se tiver carbono fazendo sp3, a molécula ela é espacial. Se tiver apenas carbonos fazendo sp2, a molécula é plana. É o caso do benzeno, tá? Então, o benzeno aqui, ó, todos os 6 carbonos que estão no benzeno fazem ligação dupla. Esse e esse. Então, todos eles são sp2. Consequência, molécula plana. Se tiver um fazendo sp3, acabou. A sua molécula não é plana. Belezinha? E aí, para a gente fechar, item 101. As características estruturais dos anéis, bem como a presença de certos grupos substituintes, afetam fortemente a atividade antioxidante dos flavonoides. Sabe-se que essa atividade é intensificada pelo aumento de grupos hidroxila na molécula quando os carbonos 2 e 3 apresentam hibridização sp2. Então, primeira informação, ó, ele está falando que os carbonos 2 e 3 apresentam hibridização sp2. E os grupos hidroxilas, substituintes no anel A, que é esse aqui, ó, anel A, estão na posição orto entre si, né? Então lembra que eu falei, ó, no momento que eu tenho um anel aromático e esse anel aromático foi substituído uma vez, então um dos hidrogênios dele foi trocado por alguma coisa. Eu vou colocar aqui um A, né? Foi trocado por alguma coisa. A partir desse momento ele vira uma referência no anel aromático. Aí aqui, do ladinho dele, eu tenho as posições orto. Aqui no meio eu tenho as posições meta. E aqui embaixo eu tenho a posição para, tá? Eu vou sair aqui do meio porque você não está conseguindo ver a letra D, né? Então vamos ficar só aqui, ó. Então ele fala o seguinte, ó, que os carbonos 2 e 3 apresentam hibridização sp2 e que as hidroxilas substituintes no anel A tem que estar na posição orto entre si. Então se você observar aqui, ó, em quais alternativas o carbono 2 e 3, quem são os 2 e 3 do anel? 2 e 3, né? Carbono 2 e 3 está aqui, ó, no anel C. Então são esses dois aqui. Em quais alternativas eles apresentam hibridização sp2, ou seja, que eles fazem dupla? Não é na letra A, ó. Na letra A eles estão fazendo ligação simples, então não pode ser a A. Nem é também na letra D, porque na D eles também estão fazendo ligação simples. Então a nossa resposta vai ficar entre a B e a D. Ele fala aqui que no anel A os grupos hidroxila têm que estar na posição orto entre si. Então, se eu usar essa hidroxila como referência, essa outra está na posição orto. E vice-versa, né? Se eu usasse a outra como referência, essa daqui estava na posição orto. Por exemplo, se eu usar esta aqui como referência, a outra vai estar na posição para. E vice-versa, se eu usasse essa como referência, essa aqui estaria na posição para. Então não pode ser a letra C, a resposta correta tem que ser letra B, que é onde eu tenho o carbono 2 e 3 com hibridização sp2 e é onde eu tenho as hidroxilas no carbono, no anel A, substituídas na posição orto. Beleza? Ficou claro? Com isso a gente encerra
a resolução da prova do PAS 2 de 2022. Te agradeço demais pela sua atenção. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar. Te agradeço demais pela sua atenção, te agradeço de coração e até uma próxima.